Beleza. Gravando. Vamos lá. Vamos começar com uma oração, né? Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em fogo o vosso amor. Enviai o Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje é a nossa segunda aula, né? A primeira foi sobre o Pai Nosso, e continuando nas coisas, tentando de certa forma, das coisas mais importantes e que a gente usa mais no dia a dia, para as coisas que não deixam de ter importância, mas vão São consequências. eternizando, que são consequências. Então hoje é o credo, né? O credo é um nome popular, mas o nome, vamos dizer assim, mais oficial é o símbolo dos apóstolos, também podemos falar, né? Então a ideia é falar tanto da parte histórica, como que a igreja começou a usar, de que forma e como foi evoluindo, né? E o significado de cada parte do credo, né? Então, vamos lá. Então, qual é a definição do credo? Né? O credo é um compêndio das verdades de fé. Então, assim, quando a gente fala na missa, né, vamos rezar o credo, não é certo rezar o credo. O credo a gente tem como uma profissão de fé. Ali a gente está repetindo o que todo católico tem que acreditar, sem exceção. A gente não pode fugir de nada que está ali. Senão não é católico. Senão não é católico. Então, se a gente tem dúvida, a gente vai ao nosso padre, a gente pergunta, a gente tenta entender, porque tudo que está ali é, como está ali, né, é o compêndio, né, a reunião de todas as verdades de fé. Então, são os dogmas mais importantes da igreja, estão ali no credo, né? E como ele fala aí, é infalível, por conta dos dons do Espírito Santo. Então, o que torna infalível é que aquilo ali tem a sabedoria, a inteligência, todo o aspecto divino, racional, que a nossa fé confirma toda a razão de ser do credo. Sim, perfeito. Vamos lá. Então, qual a finalidade do credo e o seu contexto histórico? Então, entender da onde que vem e para que serve, né? Então, o significado de conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente usa muito e importantíssimo, né? João 8,32. É que ao conhecer e aceitar a verdade revelada por Jesus através de sua pessoa, somos libertados da escravidão do pecado. Então, sempre a verdade, né, com V maiúsculo, a verdade, ela sempre nos liberta. As pessoas têm essa ideia de que a gente, como católico, a gente está como escravo, né? A gente está, poxa, você não pode fazer nada, você Tem que seguir a igreja. seguir a igreja, não. Isso nos dá uma liberdade absurda. A gente aceitar e estar ali no caminho nos dá uma liberdade absurda. A gente tem a certeza de que a gente está buscando algo maior, né? Porque se a gente só se basear na vida no dia a dia, a gente vai estar sempre fazendo coisas banais, né? E quando a gente coloca Deus na frente, a gente coloca a verdade na nossa frente, a gente tem essa liberdade, né? Outra parte da Bíblia, Marcos 16,15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E como Deus colocou aquilo para pregar? Ele não simplesmente chegou, falou com todo mundo que estava ali pertinho e vai lá e prega. Não, ele Deu uma diretriz. colocou uma diretriz e colocou os 12 para serem nossa base. Falei. Pregar o Evangelho para todas as pessoas. Sim. Como que se faz isso para quem não quer? Essa é uma ótima pergunta. Como se faz isso para quem tem uma outra noção, uma mentalidade do mundo, outra mentalidade pagã referente a isso? Sim. Pelo exemplo. O exemplo vai fazer aquela pessoa buscar de alguma forma. Então, mas Deus deixa bem claro, se você entrar numa casa... Chega quase a discussão. Sim. Não pode. Você não, a caridade, não, assim, vamos supor, você não quer ouvir. Você não está com vontade de ouvir. Deus deixou bem claro, se você entrar naquela casa, der a paz, e aquela paz não for bem recebida, você sacuda a poeira, saia, agradeça e vá para outro. A pessoa Você vem não atrás força. pregando dele. É Nossa, é tão difícil isso, cara.
Não seria fácil. A verdade convém, Marius, que a pessoa de Jesus Cristo é algo racional. Então, por isso que a igreja teve cuidado de estudar, de compilar tantos documentos. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, são estudiosos, são pessoas cultas. Sim. Então, qualquer embate, se você aprende o credo, aprende as verdades de fé, você chega para um herege, um protestante, um ateu, você vai conseguir convencê-lo se você tiver conhecimento suficiente. Porque é uma questão de lógica. Não é uma questão de eu acho, eu sinto. Se a gente entrar nesse campo do eu acho, eu sinto, a gente vai perder a batalha. Você tem que ir. E se você não souber, olha, desculpa, essa parte eu preciso pesquisar. Aí entra a questão da humildade. Isso. Porque os apóstolos, eles têm o Espírito Santo completo. Um apóstolo chegava lá e convertia 3.000. A gente não tem esse poder. A gente é pequeno. Por isso que a gente precisa o quê? Ler, a gente precisa de conhecimento. Sim. E qual a ideia do... E isso vai ser construído, com isso vai ser construído o credo. Né? Com essa ideia toda. falou isso hoje a respeito dos judeus, não é? Exatamente. Ó, para batizar novos cristãos, é necessário que eles conheçam e professem a fé católica. Então, fé apostólica, fé católica. Após o batismo, o renascido em Cristo precisará crescer na fé e frutificar. Para tal, é necessário que ele siga os ensinamentos. Então, vamos lá. Você apresenta, né, de forma racional. Você mostra com a sua vida o como é bom você seguir aquilo. E com isso, pode ser devagar, pode ser rápido, pode ser muito devagar, pode ser muito rápido. Mas você acaba convencendo. Tem pessoas que têm tanta sede que elas vão se converter assim. Sim. Tem pessoas e tem outras que vão pensar muito. E são assim, pedras e que vão demorar muito para ser lapidadas. Mas você não pode em nenhum momento perder a paciência. E nem forçar a goela abaixo. Né? Quando você tem um filho pequeno, o que você faz? Você cria na fé. Você batiza, né, pequenininho, ali o mais rápido possível. Você cria na fé, você mostra o como é importante aquilo. E a tendência dele é seguir e crescer. Essa é a tendência. Pode acontecer o contrário? Pode. É muito difícil. Quando você vê uma pessoa que cria e mostra o exemplo mesmo, desde pequenininho, eu vejo pela Júlia, 5 anos. Eu vejo meus filhos também. Olha quanto que ela está seguindo hoje, e se eu tivesse uma fé como eu tinha antigamente, ela não estaria nem um pouco assim. Hoje ela chega, ajoelha na igreja, ela vai fazendo dentro da idade dela, né? Ela faz muita coisa pelo exemplo. Só pelo exemplo, o resto vai acontecendo devagarzinho, mas vai acontecendo. Só puxando o que o Diogo falou, na teologia, né, São Tomás de Aquino, ele usa o exemplo de uma escultura. Então, quando Deus está formando a nós, a gente é uma escultura. A gente nasce como uma pedra normal, ele vai lapidando essa pedra. Então, dependendo do nosso material, a gente vai ser lapidado mais rapidamente ou mais lentamente. Sim. Quando a gente está lapidado, eu não posso pensar, poxa, agora eu me lapidei. Não. Foi Cristo que lapidou o nosso ser de acordo com as suas leis. Então, a gente se torna uma obra de arte. Sim. Então, eu quero ser livre para eu criar meu obra. Você não vai conseguir, cara, porque Deus vai criar uma obra de arte muito melhor que a sua. A sua obra tem que estar debaixo da vontade dele. Sim. Tem que ter a assinatura dele. Como que foi formado, então, esse credo? Né? E eu vou falar da diferença do credo que a gente usa nas quase todas as missas latinas e na que foi, assim, como o credo principal. Então, esse é o credo principal, que é o niceno constantinopolitano. Né? Por que ele tem esse nome? Né? Porque foi no concílio de Nicéia e de Constantinopla que ele foi refinado. Né? Esse credo tem como objetivo combater a heresia do arianismo. Então, de novo, todos os concílios, de alguma forma, eles vieram para, com raras exceções, mas assim, o principal é para combater heresias. Né? E o arianismo foi uma heresia muito forte, muito forte. A igreja quase... Assim, logicamente ela nunca seria destruída. O Papa chegou a ser mas ariano. o Papa chegou a ser ariano. Então, assim, a heresia foi tão forte que teve... Eu esqueci quem foi que combateu mais diretamente. Foi, então, o arianismo... foi, ariano, ele era um bispo, né? E a pessoa que deu o aval a ele, o bispo, né? Ele era muito amigo do imperador Constantino. Então eles conseguiram convencer o imperador que o arianismo era a versão correta. O Constantino, ele não era católico ainda, ele era pagão. Então ele não sabia muito de teologia. Sim. Então, no caso, Ariano era um cara assim, vamos dizer,
era o padre Marcelo Rossi da época. Era um cara forte. O cara aqui Era um cara muito carismático. retórica, muito carismático. Não tô falando mal do Não, mas eu tô falando da postura dele. Era uma Isso. pessoa que tinha convencimento. Ele era uma pessoa muito inteligente. Sim. Então ele usou, né, ele falava o quê? Que Cristo era uma criação perfeita, vamos dizer, ele era uma espécie de Maria. Ele não podia ser Deus. Por quê? Porque ele provém do Pai. Só que ele não entende que o fato de ele provir do Pai, ele tem a mesma substância do Pai, ele não é uma substância diferente. Então ele não conseguia entender isso. Então por conta de uma besteira dessa, ele quase destrói a Igreja Católica. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, para ver se o que a gente está falando está de acordo com o credo. E olha a consequência disso, né? Ainda não vou falar do credo em si, mas a consequência foi nesse concílio, eles conseguiram criar essa ideia da consubstanciação, né? Então, Jesus, o Espírito Santo, né? E Deus são a mesma substância, só que são 3 formas de Deus se apresentar, né? Então, essa consubstanciação, essa ideia, só veio aparecer na igreja em 300 e pouco, né? Ou seja, quase 300 anos depois de Cristo ressuscitar. Para você ver como a igreja é importante. Porque por mais que existia no âmago da igreja, nos apóstolos, todo esse conhecimento... A Bíblia não expressamente falava isso. A Bíblia como escritura não estava ali. Como o próprio Santo Tome crer na Trindade se é algo da tradição? Não está na Bíblia. Isso. E aí, então, depois, nas outras aulas, a gente vai falar do triângulo da tradição, do magistério da escritura, e isso vai ficar muito mais claro, né? Então, assim, temos várias passagens onde se fala, né, da fé como um fundamento da vida cristã. Então, lá, Hebreus 1, é 11:3, né? Não, Hebreus 1:3, de 1 a 3, isso. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, de novo, a gente tem que ter fé sem ver, né? Porque é muito fácil a gente ver. Se a gente aqui chegasse e Jesus estivesse aqui em pezinho, seria ridiculamente fácil a gente ter fé, né? E a gente não tendo isso, é muito difícil ter fé. Mas a fé é isso. Feliz aqueles que creem sem ver, né? Sem ver. Isso é fé. A definição de fé é essa, é você acreditar sem ver, né? Tiago 2,17, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. É outra coisa importante que a gente perde. A gente ter fé, não é basta você estar fechado em si mesmo, né? A fé verdadeira, ela te faz produzir obras. Você está com a fé muito boa e ao mesmo tempo está isolado, ela não está muito boa. Você está fora da vinha, né? Você não é um ramo da vinha. Então, sim. Jesus vai, tem até a passagem, né, que ele vê que essa vinha não está dando frutos, ele arranca. Ele arranca. Então por mais que seja uma vinha, claro, ou seja, ele pode ter uma fé, mas ele não está frutificando, né? E Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então essa é mais importante. Toda fé, e com consequências as obras que vêm dessa fé, ela não é porque você escolheu ter fé, de Jesus, né? Você recebeu a graça de Deus de ter essa fé. E por consequência, executar obras que façam que a sua fé seja até passada pelos outros, pelo exemplo, como a gente falou no início, e para você mesmo, né? Então, de certa forma, é isso. Então, vamos lá. O credo explicado, né? Então, esse aqui é o credo... Não, esse não, o Constantino... Esse é o credo dos apóstolos. Dos apóstolos, isso. Então, só completando uma coisa que o Leo falou, que a gente até viu num vídeo separado. Isso, deixa eu falar, eu vou aproveitar exatamente para mostrar o vídeo agora. Coloca ele agora. Deixa eu colocar aqui. É bom colocar antes aqui para a gente poder comparar o credo dos apóstolos com o credo de cena de Deixa eu ver aqui. Tu me mandou, né? Mandei. Eu te mandei também. Eu ia deixar já aqui, mas... Enquanto o Diogo coloca, só para complementar a parte do arianismo, para você ter uma ideia, no início do arianismo, 1/3 dos bispos eram arianos. Então eles conseguiram expulsar Santo Atanásio. O Atanásio ele era um diácono e ele tinha... Ele era muito fervoroso na fé, ele foi expulso de Constantinopla, ele foi expulso. Fizeram uma série de acusações dele, disseram que ele tinha arrancado a mão de um bispo. Depois o bispo apareceu com a mão, disseram que ele matou outra pessoa, a pessoa apareceu, depois fizeram uma série de acusações contra ele para tentar confirmar essa heresia de que Jesus era só uma criatura.
E ele praticamente foi excomungado 4 vezes. Pra você ter ideia, foi excomungado 4 vezes. Então, assim, a gente tem que defender a nossa fé de acordo com a doutrina. Não importa se, vamos dizer, toda a sua paróquia está falando que você está errado, ou que você vai provar, olha, eu não estou errado, porque eu não estou falando nada. O que está falando são as escrituras que estão confirmando isso. E, graças a Deus, a igreja nunca vai falhar. Santo... esqueci o nome agora. Atanásio, Santo Atanásio, ele voltou, inclusive ele foi sagrado Papa depois, e conseguiu manter a fé católica intacta dessa heresia ariana, que ainda tentou voltar, virou um semi-arianismo. Os filhos de Constantino também tentaram continuar essa heresia, mas graças a Deus não conseguiram continuar com isso, né? Hoje temos os testemunhos de Jeová, que é uma espécie, é algo que está conectado com essa heresia do arianismo, que eles acreditam que Jesus é uma criatura ainda. Até hoje. Então, exatamente. Você vê como é difícil você eliminar um erro da igreja. Não é fácil, ele continua. Quando Moisés se sai da igreja, da sarça continua. Como a gente tem tanta denominação aí fora, essas denominações que você vê, elas estavam dentro da igreja numa época, foram extirpadas. Mas elas continuam vivas e a igreja continua combatendo. Por algum motivo não está indo pro... Deixa eu fechar aqui. Acho que agora não está indo, não. Assim, eu posso falar também. Só para tentar mais uma vez. Se não conseguir, a gente... Deixa eu ver se agora vai. Não está indo, não. Ele não quer aceitar... O input, né? Ele não quer aceitar só quer aceitar Esse a apresentação. arianismo é da época, porque... 280... Ele começou 280 depois e pouco. Agostinho ele era ariano, era nessa Não, ele era maniqueu. Maniqueu, era outra era outra seita. heresia. O maniqueísmo acredita que o mal existe independente do bem. Então, São Tomás de Aquino ele explicou que o mal é a ausência do bem, é uma falta. É como o escuro não tem existência, o que tem existência é a luz. O escuro é uma falta de luz. O escuro não existe por si só, ele existe independentemente. Uhum. Da mesma forma, a gente né, tudo que existe no cosmos veio o quê? Ex nihilo, veio do nada, foi criado do nada. E o que é o nada? A palavra de Deus que criou. Então todos os átomos, toda a natureza, tudo que você vê, é uma palavra que Deus diz, faça-se. Então não tem existência própria. Entendeu? Então tudo isso é uma manifestação da vontade de Deus. Quando ele como ser maniqueísta, ele acreditava o quê? Que o mal existia por si só, ou seja, indiretamente ele está dizendo que existe uma fonte do mal. Existia como se fossem dois deuses lutando entre si. Um Deus mau e um Deus bom. Entendeu? Então isso aí depois Santo Ambrósio, que era o bispo lá da diocese dele, conseguiu convertê-lo. Então foi uma conversão muito importante para a igreja. Vamos lá. Esse videozinho, e assim, em todas as aulas eu estou sempre colocando um videozinho de YouTube, bem moderno, vamos dizer assim, que mostra essas Deus, partes. qual era o seu nome? Recebeu uma resposta misteriosa e profunda. Eu sou aquele que sou. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Essa frase não é apenas uma forma poética de se apresentar. Ela revela a essência do próprio Deus, aquele que simplesmente é. Mas o que isso realmente significa? O que quer dizer que Deus é? Neste vídeo, vamos tentar compreender uma das doutrinas mais profundas da fé católica, a simplicidade divina, e o que significa dizer que, em Deus, essência e existência são uma só coisa. Pois bem, essa afirmação simples, Deus é, esconde um mistério profundo da nossa fé. Um mistério que envolve dois conceitos fundamentais da filosofia e da teologia, essência e existência. Quando dizemos que Deus é, os teólogos católicos, especialmente os que seguem o pensamento de São Tomás de Aquino, querem dizer algo muito mais profundo do que simplesmente afirmar que Deus existe. Eles afirmam que em Deus a essência e a existência são a mesma coisa. Mas o que significa isso? Want to know the secret of authentic content? Não falou a versão prática. Today's Não, pior que tem, mas não tá funcionando. Vamos Não por sei se tá partes. funcionando.
A essência de uma coisa é aquilo que ela é, suas características, sua natureza. Já a existência é o fato dela existir. No nosso mundo, essas duas realidades são diferentes. Pense, por exemplo, em um mamute lanoso. Nós sabemos descrever essa criatura. Ela tinha pelos grossos, presas curvas, um corpo robusto. Isso é a essência do mamute lanoso. Mas ele não existe mais. Sua essência é uma coisa, sua existência outra. Agora imagine que alguém me perguntasse como é o Papa Francisco e eu respondesse apenas, ele existe. A pessoa certamente acharia minha resposta estranha. Por quê? Porque existir não é o mesmo que ser. A essência do Papa, o que ele é, vai muito além do simples fato de ele existir. Mas com Deus é diferente. Em Deus, ser e existir são uma só e mesma realidade. Deus é a própria existência. Ele não apenas tem existência, ele é o próprio ser. E isso muda tudo. A teologia chama isso de simplicidade divina. Não quer dizer que Deus é simples no sentido de fácil de entender, mas sim que Deus não é feito de partes, composições ou elementos distintos. Ele é absolutamente uno, sem mistura, sem divisão. Era isso que eu queria falar. O vídeo ainda, depois eu vou mandar o link para vocês. O vídeo ainda tem uma... Você vira a pouquinho palavra mais, uno, né? mas... Aí como fala, como Deus uno e trino ao mesmo tempo. Essa é a chave de entendimento desse vídeo. Né? Então Deus é a simplicidade da unidade, ele é o único ser que é por si só, ele não depende de outra causa, mas ele se manifesta em 3 pessoas. Sim, perfeito. Vamos lá. Então, o credo, esse é o credo apostólico, né? É o que a gente usa todo dia na missa, todo domingo, né? Na missa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos infernos. Então, assim, do latim, ele desceu aos infernos. E a gente usa a mansão dos mortos. Mas aí tem um detalhe. Ele não desceu no inferno onde está Lúcifer. Porque, na verdade, essa palavra infernos, em latim, ela representa o limbo. O limbo é um local onde os pagãos e os judeus, que eram bons, ficaram. Os justos, né? Os justos, né? Justos, não pessoas bons. que praticavam a lei de Deus de Mas forma ainda- natural. Mas Jesus não tinha vindo ainda para abrir o céu. Ou seja, eles ficavam no limbo, esperando. E Jesus desceu para pegar eles. Então, esse é o local. Então, talvez para não confundir, porque inferno, no português, acabou ficando só o inferno de Lúcifer mesmo, né? O lugar onde a pessoa vai lá sofrer, né? A alma vai lá sofrer para sempre, colocar a mansão dos mortos. Mas também perde o significado, a gente não sabe. Isso vem por conta da tradução do latim, né? Eles usavam o latim na liturgia, então não tinha essa confusão, porque as pessoas conseguiam Entendiam que entender infernos que infernos era isso. eram a existência fora do paraíso, né? Exatamente. Então, ó, E não na Terra. aí continuando, né? Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, né? Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, é um ponto que as pessoas também não entendem muito bem o que é a comunhão dos santos, né? Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E esse amém, a gente estava discutindo ontem, né? Eu disse no início, não é uma oração. E o amém, a gente usa para uma oração. Exato. Né? Então, esse amém não é o amém da oração que a gente usa. Não é o que assim seja, né? Que tudo isso que a gente falou antes seja creio. verdade. Eu creio, Amém confirmando. significa Esse amém é eu de confio. confirmação. Exatamente. E não do que assim seja, que é uma oração. Né? Então, é outra coisa que eu descobri ontem com ele. Eu não fazia nem ideia disso. Olha como a gente vai perdendo certos detalhes da nossa fé, porque a gente vai fazendo só repetindo. A gente não vai entendendo. Então, o motivo principal dessas aulas que a gente está fazendo é exatamente esse. Que a gente perca essa coisa só de fazer de forma mecânica. Que não seja uma oração vã, que quando a gente ore, a gente realmente entenda. Entenda Por isso que o Pai o que Nosso, Deus o está Pai fazendo. Nosso, a gente está entendendo que aqueles 7 pedidos, né, é tudo que a gente precisa receber de Deus. Né? A gente não precisa receber nada mais do que aquilo. Por isso que é a oração perfeita. Do mesmo jeito que o credo é um compêndio da fé católica de uma maneira que a gente não precisa... Qualquer dúvida que você tiver na sua fé, Sim. busque o credo. Né? Sim.
a gente usou o Perguntas e Respostas do Catecismo de São Pio X. Por quê? Ele é mais simples de você entender o credo com perguntas e respostas. Então, assim, ó, ele pergunta, o que quer dizer a palavra credo? Eu creio, que dizeis no começo do símbolo. Né? Então, de novo, aqui, São Pio X já chama o credo de símbolo, né? Que é uma palavra mais correta, vamos dizer assim, de chamar. A palavra credo, eu creio, quer dizer, eu tenho por absolutamente verdadeiro. Então, o crer é ter como absolutamente verdadeiro. E nos 13 artigos, a gente vai falar os artigos desse credo, né? São 13 no total. Deus, que não pode nem enganar-se e nem enganar-nos, revelou essas verdades à Santa Igreja Católica. E, de novo, a quem ele revelou? A Santa Igreja Católica. A Bíblia, ela é uma consequência da tradição. A tradição apostólica escreveu a Bíblia. Né? Então, Deus, né, através do Espírito Santo, principalmente em Pentecostes, né, porque Jesus foi falando aos discípulos e aos apóstolos, mas em Pentecostes aquilo tudo foi assentado na cabeça dos apóstolos, principalmente. Ele deu a eles. Se Deus quisesse que a Bíblia fosse a única fonte, ele teria dado pra gente, né? Jogou, pum, toma aqui a Bíblia. Ele fez isso com os 10 mandamentos. Assim, é algo que todos Ele deu para Moisés ali e pronto, acabou. Ele não fez isso com a Bíblia. Por quê? Porque ela é fonte da tradição. Ele quis que a igreja fosse viva, a igreja existisse para sempre. Né? Então, ele não criou simplesmente um documento que até poderia ser manipulado, né? De alguma forma. Ele deu a tradição, e quem, com a tradição e a Bíblia, pode traduzir para a gente é o magistério. Né? Então, esse é um erro muito grave. Deixa eu só dar uma adendo aqui. A primeira coisa que eu vou falar, aproveitando essa questão dos 10 mandamentos, existe, né, uma heresia, não, é a heresia, né, chamada gnose. Gnose é onde vem todas as heresias que conhece, que são contra a igreja. Existem duas verdades, né? A igreja católica e o resto é gnose. Que é o quê? Que é a ideia de que o indivíduo ele está preso nessa matéria aqui e que existe um Deus que prende ele aqui. Então, ele tem a capacidade de se auto-salvar. Então, naquela questão ali, é o seguinte, quando os 10 mandamentos desceram, pensa-se que o seguinte, cada pessoa que estava ali poderia compreender aqueles 10 mandamentos de uma maneira individual. Então, por isso que você vê no Antigo Testamento o povo adorando o bezerro, adorando. Por quê? Porque ele está seguindo a compreensão dele. Sim. Volta só lá, aquele... Vou falar uma coisa. Aqui. Vocês percebem aqui, ó. Deus não pode enganar-se e nem enganar-nos. Isso. Mas Deus é todo poderoso, porque ele não poderia nos enganar. É exatamente isso que a gnose pensa. Olha, Deus está nos enganando, está nos prendendo aqui no cosmos. Isso. Né? Ele é uma consequência do Bereshit, que é você lê lá o livro de Gênesis, tem no começo havia Deus. Então eles pensam que no começo é um Deus. Veja, daí criou todo esse problema. Então o começo vem antes de Deus. Só que por que ele não pode nos enganar? Porque Deus não tem a capacidade de ter defeitos. Isso. Ele é todo poderoso e imperfeito. Como ele é perfeito, ele não pode mentir, ele não pode enganar, né? Ele não pode ter deficiências humanas. Sim. Né? Senão ele não seria Deus. Então, quando a gente lê o credo, o primeiro artigo fala que Deus é todo poderoso, bom, perfeito, belo. Deus não pode ser feio. Ele não tem essa capacidade, porque isso é um defeito. Sim. Tá entendendo? Então isso é muito importante a gente saber. Perfeito. Aqui, alguns outros itens. Então, aqui contém os artigos do credo. Né? Então, foi o que a gente falou no início. Os artigos do credo contêm tudo. O que de mais importante devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da igreja, sua esposa. Então, Deus, Jesus, Deus Pai, Deus Filho e a igreja, sua esposa. Né? Também do Espírito Santo, ali ele acabou deixando embutido. Né? Que nos ensina o primeiro artigo, né? Que é o creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o primeiro artigo. Então, o primeiro artigo do credo ensina-nos que há um só Deus e que ele é todo-poderoso, criou o céu e a terra, isso bem básico, e todas as coisas que no céu e a terra contém. Isso é todo o universo. Então, ou seja, é bem básico. Esse artigo é bem simples de entender. Ele criou tudo, ele é todo poderoso, ponto e acabou.
Ninguém fez nada que não tenha o dedo de Deus. Né? Ninguém faz nada e nem Por isso fez que fala que o dedo. Espírito Santo é o dedo direito de Deus Pai, né? Isso. Ali é a assinatura dele. Exatamente. Que nos ensina o segundo artigo. Né? E em Jesus Cristo, um só seu Filho, né? O Filho único, unigênito, nosso Senhor. Então, o segundo artigo, que é Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Isso é um problema que os ortodoxos, os gregos ortodoxos têm, né? Jesus é a segunda pessoa da unidade. Então, tem Deus Pai, Deus Filho, a gente falou um pouquinho mais disso no Pai Nosso, né? E Deus Espírito Santo. E que Ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor, como Pai, e que se fez homem para nos salvar. Então, é Deus que se fez homem. É o Verbo divino, né? E a gente lê isso em Gênesis, né? Que fala, o Verbo, né? Então, a sabedoria é mais o Espírito Santo, Deus Filho. O Filho é a sabedoria de Deus, né? Isso, o Espírito Santo é como ele age, é a ação mesmo, né? Exatamente. Então tem Deus Pai, que é tudo, Deus Filho, que é a sabedoria, o Verbo, né? E Deus Espírito Santo, que é o cada que pessoa age. dessa não é algo separado. Sim. O Deus Pai, é Filho e Espírito Santo. O Deus Filho é Pai, é Filho. As três pessoas contêm a mesma substância. Né? Exatamente. Não pode achar que ele só é aquilo. Ele é os três. Jesus criou, Jesus é para quem foi criado e ele age. Só que a gente, para entender a Trindade, a gente precisa separar. Porque Deus é misericordioso, para a gente poder entender a natureza dele. E com isso gera uma outra heresia, né? É dizer que Maria é mãe só da pessoa Jesus e não da divindade. Né? E por isso Ela é mãe teve da divindade. um concílio para deixar bem claro que é o Theotokos, né? Que Maria é mãe de Deus. Né? Ela não criou Deus. Deus não é criado, é Aí criado. é o nestorianismo. Nestorianismo, O que é que é Nestor outra achava? heresia. Ele achava que a igreja fala no credo que Jesus tem duas substâncias, né? Ele é consubstancial com o Pai, quando a gente vai ver no credo completo, né? Esse é o credo dos apóstolos. Então, como ele é consubstancial, ele tem duas naturezas. Ele é uma alma humana e ele tem uma alma divina. Sim. E as duas coabitam na mesma pessoa. Então, Nestor ele achava o quê? Que Maria era mãe só da alma humana e não da alma divina. Não faz sentido. Você não ninguém viu lá duas pessoas. Opa, esse aqui é o Jesus humano. Não, esse aqui é o Jesus divino. Não, é a mesma pessoa. É uma pessoa. Entendeu? Exatamente. No terceiro, aí vai falar mais específico de como ele nasceu de Virgem Maria, né? Então, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, de novo. O Espírito Santo age, né? É a ação. E nasceu da Virgem Maria. O terceiro artigo ensina que o Filho de Deus tomou um corpo e uma alma, né? Então é uma alma Ele criou uma alma humana. perfeita. Ele criou uma alma humana. Para ele. Exatamente. Porque se ele não tivesse essa alma humana, como ele vai redimir o nosso pecado? Impossível. Só como Adão Para o veio pecado fazer ser besteira, ele veio para redimir a O humanidade. pecado de Adão foi infinito. Isso. Ele desobedeceu a Deus. Como eu vou redimir esse pecado? No Antigo Testamento, as pessoas sacrificavam ovelha, pombinha. Para quê? Deus estava ensinando. Né? Ensinando. Aquele sacrifício não é de agrado de Deus. Isso. Deus demanda um sacrifício perfeito. Só um homem perfeito pode oferecer um sacrifício perfeito, que é o que a gente vê aqui todo domingo. A gente está vendo um sacrifício perfeito oferecido a Deus Pai para nos limpar. Isso aí. Perfeito. Então, deixar claro que é pelo poder do Espírito Santo, né? O Espírito Santo repousou em Maria naquele momento e ela concebeu, né? Que nos ensina o quarto artigo do credo, né? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Muito importante o poder aí, tá? Poder. Assim, as pessoas estranham. Por que falar de Pôncio Pilatos no credo, né? O que é que Pôncio Pilatos representa? O que é que ele representa ali, né? Ele representa um império, né? E uma homilia que eu vi, não lembro de qual padre, ele representa ali que Jesus morreu num lugar histórico. Existiu mesmo aquilo. É para deixar claro que aquilo ocorreu em 33 depois de Cristo. Para que seja né? documentado, né? Então, falar de Pôncio Pilatos É crucial. é crucial, porque você pode, por outras fontes, chegar, e Pôncio Pilatos existiu, Pôncio Pilatos teve o poder de fazer isso, Pôncio Pilatos fez isso. Você leu o livro de Macabeus, está falando lá da guerra, de Alexandre o Grande. Grandes, de muita coisa. Por quê? Para deixar claro que tudo isso é historicamente perfeito, existiu mesmo. Né? Então lá,
ele explica lá, o 4º artigo ensina-nos que Jesus Cristo, para remir o mundo com seu precioso sangue, padeceu sob Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e morreu no madeiro da cruz, da qual foi descido e no fim sepultado. Né? Então, assim, isso tudo é algo concreto. Quer mostrar essa parte do credo, quer mostrar que é algo concreto, existiu fisicamente mesmo. Uma pergunta. De onde veio o poder de Pôncio Pilatos? Quem deu esse o poder a ele? Quem dá o poder de todos os políticos? Eles têm poder por si só? O povo. Tem certeza? Na democracia a gente coloca isso como uma verdade. A democracia é uma espécie de heresia. Esse que é o problema. E por isso a gente está só tentando tem cumprir. poder porque Deus dá. Poder, exato. Então Exato. por que Se Deus daria der, o poder a Pôncio Pilatos para matar o filho como dele? deu o poder para tantos políticos. Sim. E tantos monarcas e Por tantos. isso que a gente tem que rezar por eles. Aí que está a questão. Pronto, Aí que perfeito. está a questão. perfeito. Para que Deus Perfeito. ilumine eles para fazer a vontade de Fazer Deus e não a vontade de do Deus. povo. Isso aí. A vontade do Nem a povo própria. foi libertar Barrabás. O povo pediu. E ele ainda falou, Pôncio Pilatos, você tem certeza? Esse homem aqui não tem nada. Pôncio Pilatos sabia que ele era inocente e lavou as mãos. Lavou, irmão. Foi um erro dele. Jesus, quando ressuscitou, não voltou para Pôncio Pilatos. Por quê? Porque ele já sabia que Pôncio Pilatos acreditava na divindade dele. Sim. Ele só apareceu para as De pessoas forma que imperfeita, mas era duvidavam dele. Perfeito, perfeito. Ó, vamos lá no 5º artigo, né? Desceu aos infernos, que é o que a gente discutiu, ao 3º dia ressurgiu dos mortos. Então, o 5º artigo ensina-nos que a alma de Jesus Cristo, a alma, o corpo continuou ali sepultado, né? E não pereceu. E não pereceu. O corpo estava ali só sepultado. A gente pode até falar assim, para entender melhor, dormindo, né? Isso é só para entender melhor. Mas é uma coisa tão perfeita que a gente não consegue entender que estado estava aquele corpo, né? Sim. Mas para entender de alguma forma dormindo, né? Mas a alma dele, né, estava lá, desceu, assim que se separou do corpo, foi ao limbo e que ao 3º dia se uniu de novo ao corpo para nunca mais dele se separar. Então, naquele momento foi o único momento que a alma divina de Jesus se separou do corpo terreno dele, né? Foi à mansão dos mortos, foi ao limbo, levou todo mundo que ele tinha que levar para o céu, e quando ele se uniu novamente, ele se uniu ao corpo, aquele corpo ficou glorioso. Aquele corpo se tornou glorioso. Ele não era glorioso, ele se tornou glorioso a partir disso. Após. Né? Outra coisa, só para confirmar aqui. Por que Jesus passou 3 dias morto? Ele precisava disso, ele poderia ressuscitar 1 hora depois, né? Ou 1 segundo. Alguém sabe? Nós estudamos isso. Isso não. Eu acho que era para Nascer, morreu cumprir na as sexta-feira. escrituras. As porque pessoas tinham que ter- todo mundo já anunciava antes. Anunciava, mas uma das coisas foi para... ele ressuscitou Lázaro bem rápido. Então a turma até tinha desconfiado. Será que Lázaro morreu realmente? Foi tão rápido? 3 dias para confirmar, olha, realmente eu morri. Eu morri. Porque na cultura Ninguém judaica, consegue 3 passar dias era 3 suficiente para dizer que estava e morto. ressuscitar depois daquilo. Então ele liberou todos do limbo rapidamente, né? Sim. Inclusive, essas pessoas estavam no limbo desde a antiguidade até o próprio ladrão que morreu do lado dele, Sim. não é isso? Ele desceu ao limbo também. Já ressuscitou. E ele disse, hoje estaremos, né? Estaremos. Porque ele já morreu e já foi lá resgatá-lo. Já foi resgatado. Então assim, tem gente que tem a sorte de não passar muito tempo. Maria foi salva, não precisou nem nascer, ela já estava salva antes de nascer. É o único caso de salvar-se antes de ser concebido. E tem um detalhe, a imaginação medieval era muito rica nesse ponto. Existe até a Divina Comédia que fala muito sobre isso, que você tem o inferno, o purgatório e o céu, né, o paraíso. Hoje, a gente tem um purgatório. Depois de Deus, depois de Jesus, a gente tem um purgatório, que é o quê? É a pessoa que tem que se purificar para conseguir chegar ao céu. Chegar a Deus, né? Porque por mais que você seja muito bom aqui e muito piedoso, alguns pecados te deixam algumas marcas na tua alma. E para você ser purificado, você tem um purgatório. Não existia o purgatório antes de Jesus, não tem sentido. É como Moisés Né? tirava a sandália para poder... E quem hoje está Chegar no perto. limbo? Quem hoje fica no limbo? Crianças que não foram batizadas. Infelizmente, o batismo é necessário para a salvação. Jesus deixou claro isso.
Para você ser salvo, você tem que ser batizado. Pessoas com pecados graves. Pessoas pecados graves vão para o inferno. Não pecado mortal. Ah, sim. Mas pecados graves, que tinham muitos pecados veniais, que não conseguiam se libertar dos pecados. Existe alguma discussão até, se essa pessoa está no limbo ou se essa pessoa vai para o purgatório de alguma forma. Isso ainda existe. Ah, você está falando em relação ao limbo. Isso, limbo. Pessoas pagãs que não tiveram acesso ao conhecimento, né? Vamos dizer assim, um índio que estava no meio do nada, não teve acesso a Deus, né? Não teve acesso a Jesus. Ele não fez nenhum mal, ele seguiu as leis naturais, ele não matou, ele agiu de forma piedosa a vida inteira. Ele está no limbo, ele não tem acesso ao céu, infelizmente não tem, mas ele está no limbo, ele está eternamente num local ali. Então essa é a imaginação que a gente está perdendo hoje em dia. Ninguém mais fala do limbo, ninguém mais sabe. Né? E o medieval tinha certeza disso, ele enxergava... Porque era uma certa presunção de que as pessoas vão ser salvas. Porque às vezes a gente faz uma missa e diz, fulano está no céu. Olha, eu não sei, não tenho como afirmar. Só Deus sabe, a gente né? reza para que vá ou para que esteja. Mas a gente não pode afirmar que uma pessoa está no céu. Quem afirma é a Igreja Católica, quando ela canoniza. Digo, pô, santo, é a única que consegue. A única que consegue dizer que está no céu mesmo. Né? Vamos lá, indo para o 6º, né? Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o 6º artigo... 40 dias depois, olha só, sempre a gente falando da quaresma, 40 dias. Na igreja a gente tem esses números muito importantes, 7, 40, 3, né, da Trindade. E na presença dos seus discípulos subiu por si mesmo aos céus. Olha a diferença entre Jesus e Maria, né? Ela foi assunta aos céus. Então Deus pegou Maria e antecipou o que a gente vai ter acesso, se a gente estiver na verdade. Então, assunto aos céus. E Deus, ele subiu aos céus. Por seu poder. Então, por seu poder mesmo, né? Veja aqui, ó, essa parte do sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso significa que a posse de Jesus Cristo da sua glória, né, exprime que ele tem um lugar de honra acima de todas as criaturas. Por isso que ele conseguiu subir ao céu por poder próprio. Poder próprio, exatamente. Então tá ele, Deus, né? Maria abaixo, e dali abaixo, José e todos os santos. Essa é vamos dizer assim, como João a gente... Batista, João Batista e tudo mais. Você tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Existe até um livro chamado Hierarquia Celeste. Eu estou com ele até para ler. Tudo na igreja, ela repete de alguma forma o que está no céu. Então, da mesma forma como aqui na igreja, né, que existe aqui no templo. Altar, consagração... Temos uma hierarquia toda, no céu também existe uma hierarquia. Isso é importante, né? Isso não é maldade de alguma forma. Ninguém que está no céu está nem uma vírgula triste, nem uma vírgula, nada. Não existe tem pessoas tristeza. que têm uma visão mais próxima. É como você está num estádio, você está no assento lá, está assistindo, mas tem pessoa que está no assento VIP. Mas eu tenho inveja da pessoa. Não existe. Quem está no céu não tem inveja. Há pessoas que eram mais próximas de Jesus, que eram os apóstolos. Sim. O fato de eu estar aqui 2000 e anos depois dele, eu estou mais longe dele do que João. Eu não vou me comparar, dizer, olha, não, eu vou estar no mesmo lugar que João Lateira. Eu não vou ser presunçoso. É isso, né? E da mesma forma na missa, quando a gente vê ali a consagração, os anjos, eles têm uma certa, eu não vou falar inveja, mas o padre ele tem um poder que os anjos não têm. Ele consegue trazer o corpo de Cristo para nós adorarmos. Então veja, todos os anjos estão ali ao redor do corpo de Cristo. Na missa, você tem que conseguir enxergar isso. Pelo menos imaginar isso aí que está acontecendo. Vamos lá. Aqui no ensino do 7º artigo, né? De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, esse julgamento, né? A gente tem um julgamento particular, né? Quando a gente morre, a gente tem um julgamento particular, mas há de vir o julgamento de todo mundo, né? Tanto vivo quanto morto, que é o julgamento final. Né? Então, assim, para julgar todos os homens, bons e maus, e para dar a cada um prêmio ou castigo que tiver merecido. Né? Então, vamos só antecipar um pouquinho pelo tempo avançado. Só a questão aqui do juízo universal. Por que o juízo universal? Para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo, para a glória dos santos e para a confusão dos maus. Finalmente, para que o corpo tenha com a alma sua sentença de prêmio ou pena. Ou seja, para que os maus saibam que eles falharam na missão que Jesus passou para eles. Então, a pessoa que hoje está no céu como alma e
muitas pessoas estão, A igreja ok. triunfante, né? Ele, depois do julgamento final, ele vai se unir ao corpo dele. E com o corpo dele, Glorioso. ele vai estar no Viver de paraíso. carne e osso. É, Como a gente vai entendeu? ver aí no credo. E Maria foi a primeira a conseguir isso. De carne né? e osso. De carne e osso. Se bem que também dizem no Antigo Testamento também de Elias, né? Elias também, de certa Ficava forma, foi mais, de... mas é algo também discutível. Entendo que o paraíso, né, o paraíso celeste é diferente do paraíso que houve na terra. Que é uma questão importante de saber. O paraíso que existe na terra não existe mais. Ninguém sabe onde era. Fechou e Dizem fechou. que é no Afeganistão ou naquela região ali, mas O Éden, não Jardim do existe Éden. mais o Éden. Então, o céu que a gente vai ser um céu real, carne e osso, vai existir. Sim. Só que a palavra celos, em latim, significa escondido. Por exemplo, em latim se fala celare, eu vou esconder algo, eu vou esconder uma carteira, um celular, vou esconder. Ou seja, ele está oculto. Não significa que seja algo meramente imaterial. Não, vai ser algo material. Sim. Vai ser algo que você vai ver face a face. Sim. Não significa que face a face eu estou de frente para ele, eu posso estar distante. Mas eu vou poder ter ver a glória de Deus em pessoa. Perfeito. Ó, e o oitavo, creio no Espírito Santo. Então, temos a terceira pessoa da Trindade, né? Então, existe o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, e que ele é Deus eterno, infinito, onipotente. Criador e Senhor de todas as coisas, como o Pai e o Filho. De novo, ele é Deus, né? Completo, sem exceção. Que nos ensina o 9º artigo. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Então, lá, esse é importantíssimo. Sim. Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível. Não é nada invisível, é visível. A qual se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Esse é o nome que a gente dá. E que todas as pessoas que fazem parte dessa igreja estão em comunhão entre si. Então, na comunhão dos santos é isso. É uma assembleia, né? É uma assembleia, é uma união. União. Todos aqui estamos reunidos. Com quem? Né? Unidos pelo credo. Pelo credo. Cremos nas mesmas coisas. Exatamente. O credo é o que faz a igreja toda, é o cimento que faz a igreja toda estar junto. Né? E a heresia o quê? Negar uma dessas Negar coisas. qualquer coisa dessa. Tem que colocar, mais cimento. Na remissão dos pecados. Então, de novo, aí outra coisa importante, um sacramento importantíssimo, né? De você se confessar. Né? O 10º artigo do credo ensina-nos que Jesus Cristo deixou à sua igreja, um A com crase, então, à sua igreja o poder de perdoar os pecados. Então, o sacerdote ali tem um poder de perdoar. O que você perdoar será perdoado, o que você retiver será retido. Deu-se esse poder aos apóstolos. Esse poder vem do Papa, né? Só mostrando aqui, ó. Em primeiro lugar, o Papa, que é o único a possuir a plenitude do poder. Depois os bispos e então o sacerdote. Então esse poder, ele vai ser como uma cascata. O poder de Deus vem do céu, passa para o Papa e vem dos sacerdotes até chegar no fiel. Isso. Então você está numa hierarquia que começa do céu, que é do oculto, né? Não significa estar no céu físico, mas está oculto, e vem para manifestar na matéria. Isso. E um 10º artigo, né? O artigo número 11 do credo, na ressurreição da carne. Foi o que a gente falou antes. No julgamento final, nossa carne vai ser ressurreta. Todos terão. Uns, infelizmente, vão para o inferno, né? E outros, graças a Deus, irão para o céu. Mas todos terão sua carne voltada ao... Não se sabe como fisicamente, né? Dizem que no auge da sua No catecismo fala o da seguinte, sua vida, né? quando Adão perdeu os dons sobrenaturais que ele tinha, né? Supranaturais. Ele tinha ciência perfeita, tipo assim, ele queria conhecer o assunto matemática, ele já sabia matemática como os anjos. Isso. Né? Então, assim, esses dons vão voltar para o ser humano. Por quê? Porque ele não vai estar mais efeito do pecado. O pecado vai ser apagado totalmente, porque ele vai estar salvo. Então, não vai estar sobre a desgraça do pecado. A alma dele vai estar totalmente unida a Deus. Então, esses dons aqui, ó, não haverá diferença dos corpos dos eleitos. Né? Haverá uma grandíssima diferença dos corpos dos eleitos e dos condenados. Somente os corpos dos eleitos terão semelhança a Jesus Cristo. Isso. Os dotes do corpo glorioso. Então, todos no céu vão ter corpos gloriosos, como Isso. Jesus que se transfigurou lá no monte. Tudo isso. Exatamente, exatamente. E no último artigo, né? Na vida eterna. Então, de novo, o último artigo ensina-nos que depois da vida presente há outra, ou eternamente feliz para os eleitos ao paraíso, ou eternamente desgraçada para os condenados ao inferno. Então,
a gente tem que acreditar na vida eterna. E por acreditar na vida eterna, essa nossa vida aqui é uma fagulha, muito pequenininha. Então a gente tem que usar da melhor forma possível, cada segundo. Então o que o padre falou hoje na missa foi espetacular. A gente tem que agradecer todos os dias quando a gente acorda. A gente tem que agradecer todos os dias quando vai dormir. A gente tem que agradecer todos os dias Fazer qualquer as problema orações, que temos. As orações da manhã, oração As orações, isso é importantíssimo, porque dedicar nossa o seu vida é dia, muito consagrar o seu dia a curta. Jesus, amanhã. Né? Se a gente tem tempo para escovar o dente, a gente tem tempo para tomar um banho, Agora 10 minutos antes. a gente tem tempo para dar Professa o credo. uma oração, Você quiser. nem que seja curtinha, não tem problema o tamanho. Não importa o tamanho, importa a intenção. Importa, e mesmo que você esteja cansado, e mesmo que você não esteja com vontade de rezar, rezar não é vontade, não é sentir. Rezar é uma obrigação. E. Falei. Continua. Claro. Não, é isso. Pessoas com um limite máximo assim, de pecados na vida. Sim. A gente pode citar exemplos, nomes tem. Judas. Hitler, Pablo A gente vai Escobar. falar milhões de Vou pessoas. botar Saddam Hussein um exemplo. É. Por exemplo, pessoas assim desse nível. No leito de morte, se ela disser perdão pelos meus pecados. Mas ela tem que ser uma contrição perfeita. Uma É. É no mais leito fácil ou dela mais de difícil morte pra pessoa ali, que tá ela calma? não tem mais tempo. Levou 2 tiros, o Pablo Escobar levou no ouvido, E- teve 3 segundos para pedir perdão. É para cima ou para baixo que ele vai? Deus sabe disso, e se foi tão perfeito o pedido dele de perdão, pode ser que ele esteja no É céu. muito difícil, mas o que é que professa Pode a ser. igreja? Essas pessoas Ai. morrem atirando. É. Elas jamais fazem Ele isso. era católico? A pergunta principal é Elas essa. morrem atirando. Elas morrem Pode até não ter se sido orgulhando católico daquilo em que vida. fez. Se orgulhando daquilo que fez. Pessoas assim desse nível. Aham. Mas se por acaso um desses aí, tem exemplos continuam por aí. Sim, muitos, infelizmente. No leito ali, pau, ali. Isso aí é Como uma é que é? suposição, né? Então, Qual assim, é a via o que dele? a igreja professa é que não há salvação fora da igreja. Porque a igreja é a prefiguração da Arca de Noé. É. Quem estava fora da Arca de Noé? Alguém Não vai sobreviveu? só- Talvez. Pegou lá um bote, agarrou um Talvez. pedaço de árvore. Eu não sei. Eu É. sei que eu prefiro Mas a eu prefiro estar na certeza, arca. a Você certeza, prefere estar na arca ou quer se arriscar numa... a igreja te dá a Eu certeza. não A certeza é sabia. que se você estiver na igreja, Você vai ser salvo. Se você professar a certeza. fé, se você se arrepender, Agora, esse é um se caso você de- receber o sacramento, você vai ser salvo. não sei. Isso é uma promessa não minha, de Jesus. Essas pessoas rezavam. Rezavam. Não, mas assim, A rezava, o mas só- Elas rezava em com, Deus. com intenção. ó, A reza tem que ter Aí. intenção. isso. Não é E você- assim, não Não adianta. é um spell, não é um... É o coração, gente. E não Exatamente. adianta você dizer Jesus, Mas se Jesus, você Jesus. vai no último momento, se você fez assim, você pode até ter essa. Se Se arrepender, você não sei. realmente. Mas é difícil, né? É muito Hoje, difícil. morre E é tão Não difícil é? quanto Morre o tamanho dos teus pecados, né? É proporcional. Porque Quanto Deus maior é o pecado, maior a misericórdia, quer que dificuldade. nós somos todos filhos, não importa Sim. se a pessoa cometeu os erros ali. Ele quer que Ele quer salvar todo mundo. Sim. Mas a pessoa quer. Isso. Aí é que é grande chifre. Livre Esse que é o que é a arbítrio. grande diferença. Livre Será que a Deus não vai pessoa achar ninguém no quer? céu. Se Não. a pessoa não quer, gente. Deus não A vai pessoa puxar vai você pelo forçar. teu cabelo. pé, né? Depende vai forçar. do pedido na contrição. Depende da abertura do coração da pessoa. Depende. É, Não a vai ser contrição tem uma que ser palavra de uma Isso pessoa, vai não. chegar lá, você Ela tem que vai pro sentir céu nojo do que fez, Não é isso. vergonha. Quando você vai no confessionário e você tem uma contrição perfeita, Antigamente Né? tinha a extrema-unção, né? Ou às vezes nem ainda tem. tem. A graça Agora de Deus. eles não chamam mais de extremunção, a gente Chama chama de unção dos unção dos enfermos. enfermos. Unção dos enfermos. E assim, ficou mais perfeita mesmo, porque não é só quando você está morrendo, a tua oração ali pode até curar uma pessoa. E pode até, se for de escolha de Intenção, Deus, né, essa pessoa pode ser curada. Então, chamar de extrema unção acaba parecendo que a pessoa só vai morrer ali, só está dando paz para a Mas a pessoa. questão da extrema é o seguinte, é porque a pessoa tá numa situação muito difícil, ela tá numa Aí- situação crítica. É pra você isso, as entender, pessoas- extremo, porque chegou numa situação extrema. De novo, a gente usa essa palavra extrema hoje em dia de uma forma diferente. Porque, exatamente, porque aí vem a questão da tradução do São, latim, tudo vem a mais, de questão do novo. vernáculo, que é De outro novo. problema. Deixa eu Igual só- aconteceu. Ai. A minha mãe faleceu tem 3 meses atrás. Nossa, mas E lá ela é uma pessoa que tinha fé, né? Na Sim, igreja sim. e tudo. Inclusive, ela pediu para que eu escrevesse para o padre lá da unção dos enfermos. Sim. Ela Só tinha que o desejo. estava nos dias foi a Páscoa, a semana Páscoa. da Páscoa, Sim. e a semana, e foi um dia o Papa morreu e no outro dia ela foi para cirurgia, não teve tempo. Não teve tempo. Não tem tempo. Mas aí, depois o Aí que aquela acontece?
vontade dela. Eu creio que ela Veja, Sim, ela recebeu a instrução. No batismo, Ela- aqui, a a gente tem unção 3 dos tipos enfermos. de batismo. O batismo por água, o por sangue e o por desejo. Não que ela tenha sido batizada por desejo, mas ela tinha o desejo de ser salva. Então vamos dizer, no batismo por desejo, a pessoa morreu e não foi batizada, a pessoa é garantido que a igreja fala que essa pessoa foi batizada. Um exemplo, Então, aproveitar da esse mesma exemplo da forma, sua mãe. ela tinha o E eu desejo de conversei, se eu unir. fiz porque ela estava, foi assim, a cirurgia, ela saiu de lá entubada, então não tinha como ela falar mais. Sim. Mas eu tive o tempo de chegar Ela tinha nela, intenção rezar, fiz de a ser salva. Aproveitando profissão. Pediu isso, misericórdia. E ela amém, assim, ela tentando, ela queria Tentando, falar, sim. mas ela Às vezes Deus sabe, coloca Deus uma sabe, situação Deus dessa sabe, com crítica certeza. para a gente poder fazer exatamente como sua mãe fez, para a gente poder expressar o amor que a gente tem por Um ele. exemplo desse, minha mãe faleceu há 2 anos, né? E ela teve um câncer muito fulminante e assim, graças a Deus deu tempo. É uma cidade pequenininha, São Lourenço, deu tempo do padre e a minha mãe dar a unção dos enfermos. Ela faleceu no dia seguinte. Então isso é espetacular, a gente ter essa, como é que a gente fala? Sacramento. Esse sacramento é uma coisa Uma espetacular. graça. Ninguém tem. É. A gente poder receber esse último sacramento, né? Que vem Nesse direto. caso foi o último sacramento, De Jesus, né? né? Assim, eu tenho certeza que ela pode estar até no purgatório de alguma forma, mas Deus, a igreja nos diz, se ela se cumprir uma contrição perfeita naquele momento, ela está no céu, Ela tá no céu. entendeu? Então essa A gente não pode certeza afirmar, nos dá uma paz absurda, mas absurda, se ela absurda. realmente, nessas condições que ele falou, Sim, teve a contrição e quis ter o amor de Deus, e pediu isso, pediu isso, né? ela vai receber. Ela gastou aquele último momento Essa dela para e isso. receberá, né? O Né? Evangelho de São Mateus fala isso. Então, meu assim, padre, inclusive, o padre pediu perdão pra gente por Que não podia ir, ter não podia ir. podido ir. ele é uma pessoa, né? Ele não pode É, estar em não 2 lugares ao pode, mesmo não tempo. podia. Então, isso é uma outra vantagem de morar numa cidade pequena, é essa, né? Você ter esse acesso até mais fácil, Que é mais né? perto, Isso é uma coisa maravilhosa, né? Talvez no Rio de Janeiro, por exemplo, ela não teria esse acesso, né? Até chegar ao padre e o padre conseguir estar a ela, né? Então, assim, essa é o final da segunda aula. A intenção, que é a mesma da intenção do Pai Nosso, é a gente conhecer, a gente começar a conhecer e a gente procurar novas fontes, procurar novas informações. E, de novo, a gente está ali na missa, que é o lugar mais importante, a oração mais importante é a missa. A gente está, tudo ali que a gente esteja fazendo de consciência. para receber a graça. Para receber Você pode estar ali recebendo graça, você vai sempre receber Se graça. você estiver Mas pensando em outra coisa, você vai receber graça. Mas se você estiver focado, você vai receber muito mais. É então, e vamos tentar isso. Para A pensar o intenção credo, disso. pensando nos artigos que você viu aqui na aula, você vai receber mais graças do que só falar feito papagaio. Você vai receber. Sim. Mas se você pensar em cada artigo e lembrar do que significa cada artigo, você vai receber mais graças. Por isso a importância da aula aqui do Diogo e minha é exatamente para isso, para a gente se tornar católicos mais devotos, Sim. né? Sim. E pesquisar, ir atrás. E assim, a gente tem aquela parábola dos talentos, né? Tem pessoas que não têm essa capacidade de entendimento, de pegar uma leitura mais complexa e entender. Infelizmente tem. Mas essas pessoas têm ali o limite delas e elas vão agir dentro Ela do limite recebeu o delas. talento, é o talento de prata, né? Exatamente. Deus recebe muito, cobra muito. A gente aqui, Cobra graças pouco. a Deus, temos essa capacidade de pegar um livro, entender, ler, ter essa capacidade. Usemos, porque Deus nos deu esse talento. Ele E vai se Ele cobrar. deu, Ele vai cobrar. Vai cobrar. Ele cobra de acordo com os talentos que Ele deu. Né? Então, se Ele nos deu, por favor, usemos. Né? Então, não é difícil. A gente que está aqui nos Estados Unidos, talvez até seja mais difícil de pegar algum livro em português e tudo mais. Mas, No Amazon consegue. na Amazon, É mais eu caro. estou indo, volta e meia para o Brasil, eu consigo Quem trazer. Quem precisar. quiser, pode me pedir, eu trago sem A gente problema tá pensando em algum. fazer bibliotecazinha também aqui, Isso. doar livros que a gente já leu, não quer usar mais, quer pegar aqui, vem, pega, troca. Talvez a gente Informação. consiga, eu vou pedir para o padre aqui fazer uma biblioteca aqui na entrada, aqui do centro comunitário, colocar livros Faz em troca, português, É. porque a nossa comunidade é muito mais gostoso ler em português, né? Pra gente, talvez para os mais jovens não seja, Não seja. mas para os mais velhos aqui que somos brasileiros mais raízes, vamos dizer assim, A gente é alfabetizado, a inclusive. gente é alfabetizado É mais e a fácil, gente mais lê a liturgia, a gente lê coisas da igreja em português, acho que traz muito mais, é muito mais fácil, Flui mais, né? flui mais. Então essa é a intenção também, que as pessoas tenham esse acesso fácil, mais fácil, né? No Brasil não teria essa dificuldade, mas aqui como a gente tem
essa nova barreira, né, da distância, a gente vai tentar trazer esses livros para... livrinhos pequenininhos mesmo, coisas de devocionários e tudo mais. Só um detalhezinho final, que para não esquecer, Ah, para a gente saber um título de curiosidade. Por que a gente usa o símbolo dos isso. apóstolos na missa? na missa. Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, só se rezava o credo completo, né? O Niceno Constantinopolitano. Isso. Então, por que se usou, agora se usa o credo dos apóstolos? O credo dos apóstolos foi criado para ritos de batismo, especificamente. Então, o catecúmeno vai lá, está entrando na igreja, é adulto. Ele professa aquele credo para poder receber o sacramento do batismo. Então, foram se abrindo exceções, né? Então, assim, em alguma ocasião na Páscoa, reza o credo dos apóstolos. Mas no restante do ano, não, era o credo completo. Principalmente na Igreja Latina. A Igreja Latina solicitou mais esse credo mais... Então, no Brasil, abriu mais uma sessão simples. maior. Se deixar no Brasil, o cara entra com tambor. Mas Isso é uma coisa ruim, infelizmente. há muito afrouxamento. Então, assim, não estou dizendo que, não estou discordando que reza, mas algumas festas a gente reza, você nota, a gente reza o credo completo. Tentem, nas orações, em casa, rezar o credo completo. Sim. Porque eu gosto muito de rezar, eu acabei rezo colocando muito aqui, em deveria ter latim, colocado. certo? O credo em latim é uma coisa linda, no canto gregoriano é muito bom. Então ele dá uma certa substância, né? Deixa a sua fé mais forte. Então, assim, só para fechar aqui, como ele falou... vai muito do padre também, porque a igreja em Fort Myers reza o completo. Depende da paróquia. Depende do bispo, na verdade, o bispo libera... O pessoal aqui com os hispanos reza completo. Completo, os americanos rezam completo. Depende da cultura de cada... A cultura brasileira trouxe isso. Isso, assim, não é que desmereça, né? É um credo assim, um pouco mais simplificado. Você não então perde a fé. mas não perde a fé nenhuma. A graça é a mesma, tudo igualzinho. Só que, por que não, se a gente tem uma escolha pessoal, que a gente faça em casa, por que não? Por que não fazer? Se você vai se é mais completo, por que não? Se você vai no rito extraordinário, eu gosto de assistir o rito extraordinário, que é a missa tridentina. Então, no credo completo, você ajoelha na parte que ele padece sobre Pôncio Pilatos, e na parte que ele ressuscita, você fica em pé. Então, para reforçar na sua mente que ele morreu e ressuscitou. Então, essas coisas parecem ser detalhes, a gente começa a tirar da liturgia, e é algo que meio que, não vou dizer que enfraquece, mas torna-se mais difícil para você praticar o catolicismo. O catolicismo é uma prática, gente. Você tem que rezar, você tem que orar, você tem que fazer prática. Se você não ora, se você não lê, você vai cair na tibieza, que é um pecado, inclusive. Você vai ficar uma pessoa morna. Tudo tá bem. Morna. Aí você não faz obra. Como é que você vai fazer obra se você tá não tem morno, fé? Né? Você vai morrendo, a planta vai murchando. Perfeito. Então é isso. Deu uma hora quase certinho. Deu certinho. Vamos finalizar com uma oração também. Vamos rezar uma Ave Maria. Né? Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Mas o Pai Nosso é Maria. É o Pai Nosso, Ave Maria. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, muito obrigado, Neide. Que Deus nos abençoe. Excelente semana para todos. Boa semana. Uma ajuda? Sim, é sempre no segundo domingo do mês. Sempre. Segundo domingo do mês. Então o próximo não sei quando é que cai. É exatamente assim. É no segundo domingo, vai mas ser eu... no dia 10. 10 de agosto. 10 de agosto. 10 de agosto estaremos aqui. E até depois eu vou ver qual que é o tema também, que eu não decorei. A gente já tem todo o... A gente já tem 12. Fizemos 12 exatamente para um ano. Uhum. E com certeza, se tiver público, tiver vontade,
Depois dos 12 vão ter muito mais e... É inesgotável, né? É inesgotável. A igreja é inesgotável. Assim, o conhecimento da igreja é vasto demais. Você precisa de uma ajuda da cadeira? Não, tranquilo. Tá Fica tudo tranquilo. certo? Devagarzinho a gente vai arrumando. Boa semana pra você, pessoal. Valeu, boa semana. Boa semana. Aproveita. Obrigado. Manda um abraço pra todo mundo lá. Qualquer Obrigado coisa, por ter cara, vindo. pode ligar, mandar Obrigado um mesmo. grupo. E meus pêsames novamente. Eu sei exatamente. Não, você faz aqui, assim, cara. Eu sei exatamente. Eu sei exatamente que a minha... Você também, valeu, obrigado. Em novembro eu fui pro Brasil por causa do câncer e... Tchau. E Minha assim, mãe morava em em janeiro ela Portugal, faleceu. pessoa. Separa, por favor, só a gravação. Vou parar aqui agora. É.